Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Universo Holístico. É um prazer enorme ter vocês aqui comigo e hoje com uma convidada mega especial, TikToker mais famosa do Brasil aqui, a Aline Monchão. Aline, um prazer imenso você estar aqui comigo hoje, você ter aceito esse convite para a gente conversar sobre esse tema tão interessante. Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu. Já falei para você, vou repetir várias vezes que eu sou extremamente grata pela sua presença na minha vida. É uma honra ter te conhecido. É recíproco. Gente, vou contar para vocês, então, por que a Aline está aqui, né? Eu sempre falo que o foco desse programa, ele está relacionado ao autoconhecimento, porque sem autoconhecimento não existe processo de evolução. E vocês sabem que eu sou uma eterna buscadora do autoconhecimento, eu não paro nunca, e acho que a gente tem que seguir assim até a gente fazer a passagem para outra vida, né? Porque é importante a gente passar por esse processo de autoconhecimento. E eu fiz um trabalho com registros akáshicos com a Aline, e foi uma coisa transformadora na minha vida. E quando eu vivencio experiências muito legais, eu gosto de compartilhar, porque isso pode servir de inspiração para vocês que estão aqui nos assistindo. E quando eu fiz o processo, eu já tinha registros akáshicos, já tinha escutado falar, né, muitas e muitas vezes, mas eu não tinha tido essa curiosidade, nunca tinha tido, assim, um chamego, sabe, um aproxego com o negócio, né? Um chamado. Um chamado. E daí, quando eu conheci a Aline, quando ela falou que ela trabalhava com registros akáshicos, aquilo tocou profundamente meu coração, e eu falei para ela no dia que nós nos conhecemos, né, Aline? Falei assim, meu coração está chamando para fazer um trabalho de registros akáshicos com você. E foi uma coisa assim, uma experiência incrível. A Aline me atendeu de forma online na ocasião, porque nós não estávamos em lugares diferentes para fazer o trabalho presencial, mas foi um trabalho assim, fantástico, foi de um resgate muito grande para a minha experiência e para a minha existência. Mas antes de falar dessa minha experiência, dessa minha existência, é melhor a Aline explicar um pouquinho, né, o que são os registros akáshicos, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais. Eu vou falar só boa noite para a Elisa, que está lá no Canadá e está ao vivo com a gente aqui, nos assistindo. Elisa, um beijo para você, estava com saudade. Então, Aline, explica para a gente, o que são os registros akáshicos? Então, para a gente falar de registros akáshicos, primeiro a gente precisa falar do akasha, né? Que é o espaço que armazena todas as informações de todos os seres do universo, né? Então, tem informação dos seres humanos, tem os registros das almas dos seres humanos, né? De vidas passadas, né? De todas as vivências, de questões do presente, de possibilidades para o futuro também. Tem também tem os registros de tudo que existe no mundo, né? No universo. Então tem cristais, até estava conversando com a Sandra antes aqui, falando sobre os cristais, que a gente consegue acessar os registros dos cristais. E o akasha, ele é muito antigo, né? As pessoas já tinham consciência sobre o akasha no tempo da linguagem do sânscrito, né? Que é 1500 anos antes de Cristo. Então é muito antigo, é uma sabedoria muito antiga. E os registros akáshicos nada mais é do que como se fosse um Google Drive aí das informações do universo, né? Ela vão ter uma biblioteca. Uma biblioteca, exato. Uma biblioteca onde vai ter todas as informações de tudo, né? Uhum. E a gente consegue muitas informações que ajudam a gente no nosso processo evolutivo, né, com a permissão lá dos mentores, né, que tem os guardiões do akasha, que eles vão abrir para a gente. E aí, quando a gente faz a sessão dos registros, eu funciono como um canal. E daí, posso falar um pouquinho, então, aqui da minha experiência? No meu caso, especificamente, né, a Aline, ela funciona como um canal. O que isso significa? Que ela vai tendo percepções, vai percebendo coisas a respeito dos meus registros, aquilo que está lá na minha biblioteca pessoal, não é isso? Isso. Só que no meu caso, especificamente, eu entrei tão em sintonia
com o processo e junto com ela, que eu também fui percebendo coisas que ela estava percebendo. Então, a gente foi trocando durante o trabalho o tempo inteiro, né, Aline? Foi mesmo. As percepções de cores, de imagens, de coisas que vinham. E é importante dizer, né, que cada trabalho é um trabalho. Cada pessoa é uma pessoa, que cada sessão vai ser diferente. Uhum, é personalizada, né? Tipo, é sobre Personalizada. a pessoa, exato. Isso, sobre a pessoa. Então, o que foi para mim não necessariamente vai acontecer com cada um de vocês aqui. Então, é bem importante deixar isso claro. E que tipo de questões que a gente pode trabalhar na sessão de registros acásticos? Quais os Então, é assuntos? legal que a pessoa já vá com uma intenção, né, durante lá a sessão, para abrir os registros, já venha com uma intenção de quero resolver alguma coisa, quero uma ajuda para alguma coisa, porque os registros vão trazer dicas, né, conselhos para você, vai trazer muita informação para aliviar a sua vida, né, para você aliviar os problemas da sua vida. E pode ser qualquer coisa, pode ser desde um trauma que você tem, um trauma que vem da sua infância, alguma vivência que você teve, que teve um impacto na sua vida, que você gostaria de saber por que aquilo aconteceu, e ansiedade, né? Pessoas que estão muito ansiosas e não sabem como agir naquela situação, precisam de uma iluminação, né? Precisam de uma clareza ali, de consciência. Então, serve praticamente para qualquer coisa, assim, qualquer dúvida que você tiver, qualquer dor que você estiver sentindo, os registros acásticos ajudam muito. Até porque, durante a sessão, você entra numa frequência que é desconhecida, sabe? É uma frequência, assim, de um amor elevado, sabe? Uma energia que só quem passou pela experiência vai saber dizer como que é. A Sandra pode dizer. Mas bem cada um... sutil, né? Exato, é bem sutil. E aquela coisa, cada um vai sentir de uma forma, né? Uhum. Eu acho que vou voltar a falar da minha experiência, porque não dá para falar de outra pessoa, né? No meu caso, eu não tinha uma dor, um trauma, nada disso para tratar. Eu queria olhar para uma questão da criança, né? Então, estava fazendo, naquele momento, estava passando por um processo de resgate da minha criança interior, de cura da minha criança interior. Então, foi isso que me levou a fazer o trabalho com a Aline. E foi bem interessante, né? Que a gente até estava lembrando que veio trabalhar muito a doçura da criança durante o processo. Que até a Aline sugeriu coma doces para adotar essa criança que está precisando. E depois que a gente fez esse trabalho com a criança, automaticamente vieram imagens que me levaram provavelmente a uma existência bem antiga, onde eu trabalhava com a alquimia, e foi um resgate extremamente profundo. Né? Até falei para a Aline, eu fui com o foco da criança, nós tratamos a criança, mas para mim a cura maior veio através dessa sábia que trabalhava com a alquimia, que me deixou profundamente emocionada e foi um resgate muito bacana. Tanto que, desde que nós fizemos, né, o trabalho, eu tenho feito vários rituais resgatando essa sabedoria da alquímica. Então, tem sido fantástico. Então, foi uma cura muito grande, porque eu já tinha feito vários outros trabalhos e essa linhagem minha da alquimia é muito forte. Então, em vários trabalhos diferentes, isso já tinha sido manifestado. Mas ali virou alguma chavinha onde eu precisei resgatar alguma coisa para trazer aqui para o dia a dia. Então, foi, assim, bem, bem interessante. Porque também tem que ver o que você precisa no momento, né? Eu falo muito isso, que pode ser que não venha o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir vai vir. Como todo trabalho terapêutico, né? Que às vezes a pessoa ela vem com uma expectativa muito grande, com uma ansiedade muito grande, e de repente não é exatamente aquilo que ela imaginou, porque vai chegar o que precisa chegar naquele exato momento. Pois é. E quanto tempo dura a sessão, Aline? Porque a minha foi relativamente rápida, eu achei. Acho que a sua durou uma meia hora, mais ou menos. Isso. Mas é, no máximo, até uma hora. É porque depende do campo da pessoa, o quanto que ela vai estar aberta para receber. E aí, por isso que é legal também, antes de abrir os registros, fazer uma meditação, né, com a pessoa. Então, eu induzo a pessoa numa meditação para ela ficar bem relaxada, ela tem que estar num
lugar confortável, né, numa posição confortável, para ela conseguir tirar ali todas as travas, né, para desbloquear tudo e ir relaxando. Então, depende muito do campo da pessoa, né, o quanto que ela está disponível ali para abrir, porque a gente pode abrir uma sessão e a pessoa ter várias perguntas, né, então depende muito, mas é no máximo 1 hora. Tá. E daí de trauma você falou que são qualquer tipo de assunto que pode ser tratado dentro do trabalho. Independente de ser uma questão do presente, porque alguém outro dia me falou que você pode trabalhar alguma questão atual, não só do passado, de traumas que você viveu, mas alguma coisa que está bloqueando sua vida nesse momento, ou até mesmo coisas de verificar futuro. Como é que é isso? Você pode falar um pouquinho a respeito? Sim, se estiver passando por qualquer problema no seu momento presente, eu estou com um problema no meu trabalho, com tal pessoa que está super difícil trabalhar, ou não estou conseguindo emprego, sabe? Qualquer coisa, qualquer dor, qualquer dúvida que você tiver ali no momento, vai vir informação de seres muito elevados, assim, né? Pode vir gente que é ancestral seu, né? Pode ser pessoas ali que são seus ancestrais, às vezes, que não é sempre, mas em alguns casos eu já consegui canalizar pessoas que já faleceram, né, entes queridos das pessoas também, e os mentores, né, então eles vão passar todos os conselhos, as dicas, o caminho das pedras para você seguir, e aí tem aquela coisa do livre-arbítrio, né, a coisa só vai funcionar se você fizer, né, seguir o conselho, né, então depende muito da pessoa também. E questão de futuro é muito mais possibilidades e tendências, né? Porque vai depender da pessoa, né? Vai depender do que ela vai fazer, de como ela vai agir, né? Então, eles trazem muitas possibilidades para futuro também. E tem, como fala, no caso, por exemplo, quando a gente trabalha com uma constelação familiar, sempre fala para a pessoa, pelo menos, no mínimo 1 mês para trabalhar qualquer outro tema que não esse. No caso dos registros, tem um prazo de fazer de novo? Como é que funciona isso? Eu acho que eu não trabalho com prazo assim, né? Eu acho que vai muito da pessoa, assim, se ela realmente precisa de mais direcionamento, ela pode buscar antes, né? Mas também tem uma coisa de fazer a sessão e gravar a sessão para a pessoa poder ouvir e poder ouvir quantas vezes quiser, porque vem tanta informação que às vezes na hora da sessão a pessoa nem consegue assimilar. Tem coisa que ela vai ouvir depois de 1 ano que ainda vai servir todos aqueles direcionamentos. Então, depende muito, assim. Eu não gosto de colocar prazo, assim. Eu geralmente não coloco, tipo, fez a sessão agora, então não pode fazer depois de 1 mês, 2 meses. Não, eu acho bem, bem livre isso. Fazer a gravação realmente é uma grande sacada, né? Então, porque isso que você falou da pessoa tá ali naquele momento entregue, né? Ela tá relaxada, ela tá entregue, e muitas informações, às vezes ela entra, como no meu caso, eu fiquei extremamente emocionada lá na hora que a gente fez aquele resgate, e vieram coisas ali que provavelmente eu não me recordaria naquele momento, porque estou emocionada e estou no auge daquela emoção, não vou registrar aquilo que foi dito nem foi falado, mas depois quando você ouve ou assiste, faz completo sentido, é bem interessante isso. Não, é importante, até porque os direcionamentos é como se não tivesse tempo, né? Eles vão servir para depois de 5 anos que você ouvir. Tem registros que eu já fiz com a minha mentora, né? Que é a Dani, até agradecer ela por ter me iniciado nos registros, a Dani Herbes, que eu já fiz com ela e eu escuto hoje, e tem coisa que eu escuto daquela gravação que faz 2 anos que ainda faz sentido, sabe? Então, é muito legal isso, né? Que para eles não tem tempo, né? Pro mundo espiritual. É atemporal. É atemporal, exato. Porque o tempo foi criado por nós, né? Para a gente poder se organizar, tudo, mas no plano espiritual não tem muito essa coisa de tempo. A Elisa está perguntando aqui, né, só para a gente recapitular. Então, você vai recebendo as informações e vai passando as orientações para o cliente. É assim? Você pode, então, detalhar como é que funciona a sessão? Pode dar o meu exemplo, não tem problema.
Tranquilo. Quando eu vou iniciar, a gente primeiro entra na meditação, né? Então eu envolvo a pessoa numa meditação para ela ficar bem tranquila. E depois eu faço uma oração que eu mesma canalizei no meu momento de iniciação, que funciona como uma chave, né? Eu vou girar uma chave ali para abrir o portal e ter acesso aos registros akáshicos. E aí, como que funciona para mim, né? Eu funciono como uma antena, né? E aí as informações vão passando por mim. Eu recebo muita informação em imagem. Então, vem muita imagem na minha tela mental. Eu fico com os olhos fechados o tempo todo, porque quando eu fecho os olhos, parece que eu me conecto muito mais. Tem gente que consegue fazer de olhos abertos. E as imagens vão passando na minha tela mental e eu vou falando para a pessoa o que está aparecendo. Às vezes eu escuto algumas coisas nos meus ouvidos internos, né? E aí também eu escuto e vou transmitindo. Mas é muito importante falar que durante a sessão é um espaço sagrado, né? É um espaço muito seguro e o meu julgamento, o meu ego fica totalmente de lado. Então tudo que aparecer, eu não vou ficar pensando, né? Procurando explicação para aquilo, julgando, criticando. Isso é sobre a pessoa. Eu só sou um canal, né? Eu funciono assim e vou transmitindo as informações. E é basicamente isso. E daí a pessoa vai, então, percebendo, validando ou não. No meu caso, por exemplo, a gente entrou nessa sintonia, porque você percebia algumas coisas e eu estava basicamente vendo, né, e sentindo a mesma coisa que você sentia. Então, a gente entra nessa ressonância e daí vai validando aquilo que está sendo trabalhado naquele momento, naquela sessão. Então... Isso. Geralmente, quando a pessoa vem com a intenção, né, de início, a primeira coisa que aparece para mim é uma metáfora sobre a vida da pessoa, sobre o que ela está sentindo naquele momento. Às vezes eu vou sentir coisas que ela está sentindo. Se a pessoa está, sei lá, com um problema de ansiedade, pode ser que eu fique com falta de ar, sabe? Então eu pego muito essas coisas de emoções também, porque eu estou sintonizando com a energia daquela alma, né? Então eu vou pegando tudo que essa pessoa está sentindo, e aí vai vindo as informações, e eu vou passando para a pessoa, assim, mas é um fluxo, né? Tipo, passa e eu só transmito, em fala mesmo. Tá, e daí, você pode falar, no seu caso, a sua explicação de como é que isso faz efeito na vida da pessoa? Depois eu falo como fez efeito na minha vida. Eu acho que é relativo, né, para cada pessoa, mas eu sinto que é uma coisa muito transformadora, né? Uhum. É um processo de autoconhecimento também, né? Porque você vai ouvir coisas que seus mentores estão falando para você, né? E é muita mensagem de conforto, é muita mensagem de incentivo, sabe, para te levantar e para você entender as suas questões, sabe? Então, você percebe que você tem um apoio tão grande espiritual que você sente uma força que te impulsiona para conseguir viver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais equilibrada, né? Então, eu acho que as transformações, elas vêm nesse sentido de trazer mais equilíbrio para a vida, né? Em todas as áreas da vida, assim. A Elisa agradeceu a explicação e está fazendo outra pergunta. Se você, então, acessa os registros da alma da pessoa. Exato, é exatamente isso. E daí, como você disse no início, nessa caixa, que é como se fosse a grande biblioteca universal, você tem não existem só os registros da alma de cada indivíduo, mas também de tudo que existe na natureza. Então, os cristais, cada cristal, né, tem o seu próprio registro, né? Você tem um cristalzinho. Os animais, tenho uma selenita aqui, tenho uma celestita aqui também. E os animais também, tudo que vive nesse mundo aqui, no nosso universo, que não é tudo que a gente pode acessar. Legal falar sobre isso também, porque toda vez que a gente vai abrir os registros de uma pessoa, a gente tem que ter a permissão dela, né? Se você começar a usar a experiência de abrir os registros akáshicos com o intuito de fofoca, de curiosidade, né? De querer
saber da vida da outra pessoa, eu acredito que eles vão começar a fechar, né? Eles não vão permitir o seu acesso, porque não é esse o propósito. O propósito é você ajudar as pessoas, né? Você dar o suporte necessário de mentores espirituais aí para essa pessoa. Então, é importante falar dessa questão da permissão. A pessoa tem que dar permissão para você acessar os registros dela. Quero te agradecer, vou falar boa noite para a Maísa, que chegou aqui agora, então boa noite também, Maísa. E é bem interessante isso que você está falando, né? Porque tem que ter um objetivo, assim, mais terapêutico mesmo, né? Porque esse é o propósito, é para você trabalhar e curar alguma questão que você tenha. Então, assim, como é um processo terapêutico, os registros akáshicos, eles servem, então, como uma forma de terapia, uma forma de autoconhecimento. Então, o propósito é esse, autoconhecimento, terapia, e daí, se você vai utilizar de forma não convencional, é claro que, assim como o tarô, qualquer outro né, elemento que você vá, qualquer outro trabalho que você vai fazer. Se o objetivo não for aquele que ele é proposto, não vai dar certo. Vai ferir os princípios éticos em todos os sentidos. Isso, os princípios éticos, exatamente. E também tem aquela coisa de tudo que acontece na leitura fica com a pessoa, e aí eu descarto a leitura, né, porque não é meu. Então a pessoa, a partir dali, ela pode fazer o que ela quiser com as informações que vieram, pode mostrar para as pessoas, se ela quiser, se ela se sentir à vontade com isso, mas eu não tenho permissão para falar dos registros dela para outras pessoas. Perfeito. É bem interessante isso que você está colocando, né? Porque daí entra na questão ética profissional mesmo, né? Isso, exato. A Elisa está agradecendo por você ter esclarecido, então se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveita, gente, porque a Aline está aqui para fazer esse movimento de esclarecimento mesmo. E daí eu quero te fazer uma outra pergunta. Tem idade inicial? Porque muitas pessoas, às vezes, né, vêm com questões ligadas às crianças que passam por algum trauma ou alguma coisa assim. Tem alguma idade mínima para fazer um processo como esse, Aline? Então, quando é criança, a criança ela não tem uma maturidade, né, para ela falar, pode acessar os meus registros. Mas quando eu acredito que os responsáveis podem, né, os pais, né, os cuidadores aí da criança podem liberar o acesso, né, podem fazer esse movimento. Tá, entendi. Do tipo também, a mãe abriu o registro, né, abrir os registros dela e aí perguntar sobre o trauma do filho, sabe? Porque a criança não vai conseguir assimilar tudo que vier também, né? Eu acho que precisa de uma mente mais madura, assim, né? Maturidade mesmo, né? Isso. Uma maturidade emocional para poder lidar com as informações que chegam. Também é. Então, eu vou falar assim como foi a minha experiência, porque acho que, como todo trabalho terapêutico, tem o depois, né? O que você faz com tudo aquilo que você viu. Então, no meu caso especificamente, tudo aquilo que veio para mim de informação foi muito forte, muito impactante, porque trouxe uma confirmação, vou colocar assim entre aspas, nessa confirmação de que eu estava no caminho correto, de que eu devia continuar fazendo o que eu estava fazendo, e de que era isso mesmo. Então, como eu disse no início, esse resgate com a questão da alquimia foi fundamental, porque era uma coisa que estava um pouco esquecida, um pouco deixada de lado na minha vida. Então, resgatar esse movimento e trazer isso de volta para a minha vida trouxe muito mais força, muito mais energia. Então, não é só você tomar conhecimento, né? Assim, você vai receber a informação, mas o que você faz com a informação? Não faz nada. Nada muda na sua vida. Assim como qualquer outro processo terapêutico, né? Não adianta só você ir lá e vou fazer por curiosidade para ver como é. Tá, mas o que você vai fazer com aquela informação? Daí você vira uma aprendedora oficial, né? Fala assim, faz um monte de curso, faz um monte de coisa, mas não coloca em prática nada daquilo que aprendeu. Então, precisa pôr em prática. Então, vão vir informações, como ela disse, através dos mentores, dos seus guias, ou daquelas pessoas que estão ali para te orientar, te dando sugestões, porque na realidade não você falou muito bem, né? Não é uma coisa fatídica, você tem que seguir, você tem que fazer. Não, eles trazem informações e trazem sugestões, e você sente ali se aquilo serve ou não para você, e se você vai ou não seguir. Isso. E daí você tem o livre-arbítrio, né? Para escolher se você quer ou não fazer alguma coisa com relação àquilo. Não, total.
A Maísa está perguntando, então, se é feito como se fosse uma regressão. Como a Maísa chegou depois, você pode explicar um pouquinho, novamente, só para ela compreender? Oi, Maísa. Então, não é exatamente como uma regressão, porque não é exato, né? Não é uma certeza que você vai acessar uma vida passada, né? Ou um momento passado, né? Depende muito do que você vai buscar lá dentro dos registros. Mas funciona como um acesso dos registros da sua alma, né? Então, eu funciono como um canal, eu capto as informações e transmito para você as informações que os seus mentores, os seus guias, né, seus ancestrais estão passando ali para que você saiba, né, para que você tenha as informações e use a seu favor, né, para ajudar na sua vida. Tem vários efeitos curativos, né, de tratamento para você, várias coisas. Então, não é como uma regressão, né, porque pode ser que não venham coisas do passado, né, só se você tiver direcionada, mas assim, não é você que vai ver também. Na regressão, quando você faz a regressão, você está lá em contato com o seu subconsciente e você vê as imagens, né, você vê as coisas que aconteceram. No caso dos registros acásticos, sou eu, como canal, que vou receber as informações e vou passar para você. Então, é tipo isso. Acho que essa informação foi bem interessante, isso que você coloca, né? Porque não são todas as pessoas que vão participar, né, que vão fazer a sessão de registros, que vão conseguir ter acesso e entrar em sintonia com as informações que estão sendo recebidas. É que você conseguiu, mas nunca acontece isso. Então acho que é importante deixar isso claro. Por isso que eu disse, a minha experiência, né, talvez pela facilidade de já trabalhar com isso e de me entregar completamente ao processo, por isso que talvez eu tenha percebido, né? Mas não é todo mundo que talvez consiga ter esse acesso. Já no caso da regressão, a pessoa a gente não consegue fazer uma regressão se a pessoa não fizer esse processo, porque quem faz é a pessoa, não é o terapeuta. Então acho que a diferença aqui dos registros para a regressão seria isso, né? É isso mesmo. Tá. A Rosala está perguntando aqui se ele é indicado, né, para tratar depressão. Também, porque, na verdade, qualquer distúrbio, qualquer problema que você estiver tendo na sua vida, você pode entrar em contato com os registros. Porque pensa, são os seus mentores, são aqueles que estão te guiando aí no seu processo, que estão com você no seu caminho aí na sua jornada. Então, eles vão ter informações importantes para você. Pode ser que eles até te direcionem. Se você for uma pessoa que tem depressão, mas ainda não procurou uma ajuda profissional, por exemplo, né? Ainda não foi num psicólogo, não teve um tratamento psicológico, eles podem falar isso para você. E pode ser que seja isso que a pessoa esteja precisando ouvir no momento, né? Porque eles falam essas coisas também, né? Então, procura um auxílio médico, né? Encontre pessoas que podem te ajudar, né? Porque eles dão o caminho para você. Então, é o direcionamento, né? Exato, é o direcionamento, uma orientação para você seguir melhor naquele momento, né? Uhum. Dá para ver também, através dos registros, a origem de onde começou isso, ou não, Aline? Porque, por exemplo, dentro de uma constelação familiar, a gente consegue entender aonde foi que, né, quando foi, como foi que originou essa questão da depressão que ela trouxe aqui. Mas nos registros a gente consegue também ter acesso a isso? Eu acho que sim. Porque eu ainda não passei por nenhuma experiência assim, mas pensando que todos os registros de uma alma que você vai estar acessando, sim, você vai encontrar a origem do problema. Se você poder saber a origem do problema também, porque às vezes você não está preparado para saber. Então, eles vão passar. Se você trazer esse questionamento, eles vão passar. Mas, às vezes, a gente não está preparado emocionalmente para entender aquela questão, né? E, às vezes, até eles falam, tipo, mais para frente, você vai saber melhor sobre isso, você vai poder saber sobre isso. É uma conversa também, né? Porque a pessoa aprofundar. E aí eles vão trocando, né? Eu vou recebendo, né? Eu vou recebendo as perguntas, e aí eles vão passando para mim,
E aí vai fluindo, às vezes, como uma conversa mesmo. E você vai conversando com a pessoa o tempo inteiro, né? Porque eu me lembro que quando eu fiz, você foi conversando comigo o tempo inteiro, sempre fazendo perguntas, assim, tem mais alguma, você quer saber mais alguma coisa, se está sentindo alguma coisa, então tem todo esse suporte também, o tempo Sim, inteiro, você conversando comigo. eu fico totalmente consciente durante o processo e aí eu funciono como uma observadora da situação, né? Eu fico ali do ladinho, vendo tudo que está acontecendo, e aí quando o fluxo de mensagem para, aí eu falo para a pessoa, né? Quer perguntar mais alguma coisa? Se você acha que já está tudo bem por aqui, a gente pode fechar, né? Eu sempre vou entrar em contato com a pessoa também. Tá. Maísa está agradecendo pelas informações que você passou e a Rosala também. Então, gente, mais uma vez, se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem aqui para a Aline poder responder. E tem mais alguma coisa interessante que você possa falar a respeito disso que eu não tenha perguntado, o Aline? Deixa eu pensar. Você falou que a gente consegue ver o registro dos cristais, né? Bem interessante isso que você falou, porque recentemente eu fui comprar um cristal e daí ele estava cheio de marquinhas dentro, né? Então são essas marquinhas que são esses registros da natureza, porque pelo menos é essa informação que a gente tem. E daí a gente consegue, então, você consegue acessar as informações do cristal, se você tiver essa permissão também, para entender o que ele já passou. Isso. Como o cristal, ele não tem. Acho que não tem alma, né? Cristal é um mineral. Então, você não precisa de uma permissão, né? Igual os animais. Também não tem como você pedir permissão, assim. Você pode ir, tipo, de uma forma muito respeitável ali, né? Até falar com o animalzinho ali que você pede licença para abrir os registros, né? Mas o cristal, eu nunca abri os registros dos cristais, mas eu conheço gente que já abriu. E aí viu todo o processo dele, sabe, na natureza, por onde passou, sabe, a ação do vento sobre ele, o lugar que ele ficava, sabe? Então vai meio que trazendo todas as informações de vida do cristal, né? É bem legal, bem interessante. Que bacana. No caso de animaizinhos, a gente pode fazer também, por exemplo, um tratamento para um animalzinho doente, alguma coisa assim, através dos registros? Existe isso? Eu não sei se é um tratamento, né? Mas eu já abri uma vez de um gatinho meu e eu consegui puxar informações de. Ele estava doentinho, né? Meu animal, o buiozinho. E eu consegui ver, mas era como se eu soubesse que ele não ia viver muito tempo, mas eu vi ele, tipo, feliz num plano diferente, sabe? E aí, tipo, eu sabia que ele não ia viver muito tempo, e aí eu vi uma imagem bem bonita dele correndo no campo, assim, sabe? Como se fosse em outro plano mesmo, assim, tipo o nosso lar, sabe? E aí aquilo até me deu um conforto, me deu uma paz, assim, porque eu sabia que a hora dele estava próxima, mas que ele ia ficar muito feliz lá para onde ele ia, né? Então, Tratamento eu não consegui pegar, assim, eu acho que o tratamento a gente pode. Eu posso abrir os meus registros também, né? Eu também posso consultar os meus mentores, também posso perguntar para eles se eles me direcionam para alguma coisa, tipo, tal pessoa está doente, eu posso fazer alguma coisa, meu animalzinho está doente, posso fazer alguma coisa, e aí eles vão direcionar também, vão passar uma orientação. que bacana. Então, na realidade, essa experiência que você vivenciou com o seu bichinho, a gente pode dizer que foi uma coisa mais ligada ao futuro, né? Porque você teve essa percepção, uma visão do que possivelmente aconteceria. Foi isso mesmo. Entendi, muito legal. Bem bacana. A gente tem perguntas, se quiserem fazer perguntas, a hora é agora. Aline, tem mais alguma coisa que eu não perguntei que você quer falar a respeito dos registros? Porque a gente conhece, assim, os registros, eles deram um boom recentemente, né, como processo terapêutico, muita gente falando de registros acásticos, muita gente trabalhando com isso, e é uma terapia bem bacana, bem diferente, e você quer falar mais alguma coisa?
Eu acho que eu posso falar que existem várias formas de você se iniciar nos registros, né? Porque eu vejo que tem muitos cursos de formação de registros que dura vários dias aí, né? E no meu caso, que eu fiz com a Dani e a Josi, foi uma vivência, né? Foi uma vivência de 2 dias que foi como se fosse uma consagração, assim, sabe? Foi uma experiência bem espiritual, energética, assim, onde eu recebi essa chave, sabe? Então eu não tive que aprender alguma coisa, eu não tive. Por isso que eu acho que é muito relativo isso. Eu acho que é uma coisa muito livre, né? As meninas, quando elas fizeram ali a sessão, elas tiveram, né, com os registros delas, elas pegaram essas informações de que elas poderiam fazer dessa forma e passar para as outras pessoas se iniciarem nos registros. Né? Então também tem um leque de possibilidades, né? Cada pessoa que acessa o registro pode trazer mais insights sobre isso, né? E depende muito. Por exemplo, eu não sei como que funciona um curso de registros acásticos, né? Eu não sei como que eles fazem os módulos aí, porque o jeito que eu fiz foi de um jeito muito diferente. Então também não se limitem a isso, né? Busquem outras formas de entrar para a energia dos registros. Se você quiser abrir os registros, né? Se você quiser ser o canal para fazer isso para outras pessoas e para você mesmo. Pode ser que você entre na energia dos registros, tenha o acesso e não queira atender, mas use para você, para o seu autoconhecimento, que é bem importante. É um contato direto ali com os seus mentores, os seus guias. Então, você pode, por exemplo, fazer um curso desse para você utilizar para si mesmo, sem necessariamente atender as pessoas. Que bacana isso. Mas daí você tem que sentir esse chamado também, né, Aline? Exato. Essa é a grande questão, é sentir esse chamado ali, que realmente isso está pedindo para que aconteça. Eu acho que isso é bem importante também. Quando você vai fazer um curso, uma terapia, alguma coisa, você tem que sentir que aquilo vai ser bom para você, sabe? Você tem que sentir o chamado mesmo, né? Porque não adianta você fazer à toa, né? Se não vai ter utilidade para você, se você não vai usar aquilo. É importante esse negócio do chamado. Eu senti um chamado muito forte. Até posso falar um pouquinho da minha experiência, porque estava na pandemia e eu estava passando por um processo muito tenso, né, com o meu avô, que ele estava doente, e na semana que ia ter a vivência dos registros, né, do despertar acástico, o meu avô faleceu. E aí eu fiquei, caramba, tipo, eu estava num processo de luto, mas eu senti o chamado para fazer os registros e de alguma forma eu senti que fazer essa iniciação ia me ajudar até no meu processo de luto e das pessoas da minha família também, que eu ia poder ajudar de alguma forma, contribuir de alguma forma para a gente sentir um conforto, né? Porque o processo de luto é muito doloroso, né? Não tem como. E foi muito transformador, assim, né? E aí eu lembro que eu fui, era a última vaga, sabe? No 45 do segundo tempo, eu falei para ela, Dani, vou fazer. Ela, nossa, tipo, sim, é a sua chance, né? Tipo, tava feito para você isso aqui. Aí eu fiz e foi mágico. Foi Que bacana. E você faz sempre também? Você faz essa autoaplicação sempre? Eu abro os meus também. Eu gosto, né? Porque assim, também vai funcionar como se eu estivesse fazendo os registros para outra pessoa. Então eu gosto de me gravar, né? Tá. Quando eu faço, geralmente eu gravo o áudio e aí eu vou falando tudo que aparece ali e depois eu escuto. Eu ia te perguntar como é que seria esse processo, né? Porque muitas vezes quando a gente trabalha uma técnica de autoaplicação, então uma auto-hipnose, uma autoconstelação, alguma coisa assim, você tem que ficar muito manter muito esse lado profissional, né? Sem entrar no, na energia para não confundir as coisas, né? Então, Isso, porque senão o ego atrapalha, né? Aí você vai começando a direcionar para outro lado ali, né? E aí já não é legal, aí já não é produtivo.
Ai, que bacana. E dá para fazer online e presencial, né, Aline? Dá, né? Funciona da mesma forma. Vai ser sempre, eu sempre vou orientar a pessoa a ficar num lugar confortável, né? Numa posição confortável, ela pode deitar se ela quiser, pode ficar numa cadeira mais confortável mesmo. É importante estar num ambiente tranquilo também. Uma luz baixa também ajuda, ficar num ambiente mais escurinho assim, para a pessoa poder relaxar mesmo, sabe? Porque fica o barulho do dia a dia e a luz, tudo vai desconcentrando a pessoa, né? Então, é importante que ela esteja ali no presente, né? No aqui e no agora. E funciona da mesma forma, assim, o presencial e a distância, né? Uhum. E aí, a distância eu posso fazer tanto por ligação de áudio, sem a pessoa me ver, e tipo, ligação por WhatsApp, ou também videochamada, né? Porque assim, eu vou ficar com os olhos fechados o tempo todo praticamente, e a pessoa vai ficar concentrada ali. Então não tem uma necessidade de uma pessoa olhar para outra ali, né? De ter esse contato assim. Uhum. E o mais importante é estar disponível, né, gente? De novo, a disponibilidade é para você olhar para as suas questões. Isso não tem preço, é assim que começa. É isso mesmo. Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, essa é a última chance de fazer perguntas, porque se vocês não tiverem perguntas, a gente vai encerrar esse nosso bate-papo aqui. Mas, de qualquer maneira, quero agradecer desde já, se vocês tiverem perguntas aí, vão escrevendo, quero agradecer desde já, Aline, a sua disponibilidade por vir falar sobre esse assunto tão interessante, tão diferente, pelo menos para mim diferente, né? Porque nunca tinha passado por essa experiência, e tão transformadora. E eu espero que para vocês que estão aqui nos assistindo, também tenha sido de grande valia esse nosso bate-papo. Estou deixando nos comentários desse vídeo aqui o @ da Aline, a tal da Bastet, para que vocês possam segui-la e podem trabalhar com ela lá, verificar com ela como é que funciona essas sessões de registros, conversem com ela. E já vou dizer uma outra coisa que não tem nada a ver com os registros acásticos, mas já vou dar uma dica para vocês. A Aline, além de terapeuta de registros acásticos, ela é taróloga, né? E ela faz um trabalho muito legal. E lá no canal dela, no TikTok, ela tem milhares de seguidores, e ela, toda semana, não é toda semana, é todo mês, né, Aline? Todo mês faz uma previsão dos signos, né? Isso, eu me conecto com a energia dos signos e vejo qual que é a energia mais forte para cada signo através das cartas, né, do tarô e de oráculos, né, que eu tenho muitas cartas oráculos. E é muito louco vocês assistirem os vídeos dela lá, porque as cartas voam da mão dela quando ela está embaralhando. Então, eu já pude vivenciar essa experiência, é maravilhosa, é incrível e é muito certeiro. Então, aquilo que ela fala lá realmente funciona, porque eu já tenho acompanhado a Aline há algum tempo e as previsões dela, que são previsões, né, a gente pode dizer, vem ali muito certeiras trazendo as informações. Então, vale muito a pena seguir a Aline, acompanhar, conhecer o trabalho dela e principalmente passar por uma sessão com ela, porque é fantástico e transformador. Então, a Maísa está agradecendo, a Rosala está agradecendo. Gente, quero deixar aqui, então, mais uma vez, meu muito obrigada, um beijo no coração de cada um. Aline, enorme gratidão por você ter aceitado esse convite. Espero que você venha outras vezes. Quem sabe a gente pode marcar uma para você fazer um tarozinho ao vivo, né? Então, que diferente das pessoas, né? Tirar aqui umas cartinhas ao vivo, ia ser bem interessante. A gente pode depois conversar a respeito disso. Se vocês quiserem, já deixa lá no comentário do vídeo depois que vocês querem que a Aline volte com esse tarô dela aí, e a gente marca de novo. Então, Sandra, gratidão, profunda gratidão por você, por todos vocês aí que estão assistindo a gente também, se conectaram aqui com essa energia maravilhosa. Só gratidão. É isso, gente. Beijo no coração. Nos vemos na próxima semana. Beijo.